E agora só nos faltam um par de equações para acabar as equações que nós queremos das descontinuidades. Então, lembramos que a equação da descontinuidade que nós tínhamos antes era que o E2n menos E1n era igual a sigma sobre ε0 e o E2t menos E1t era igual a zero. Pronto, e estas eram as duas equações que nós tínhamos arranjado para a descontinuidade do campo elétrico. Agora, podemos relacionar com o D. Isto era no vácuo, sem presença de elétricos, nem nada que fosse polarizável. Isto era no vácuo. Agora, temos que introduzir o vetor D para fazer de um modo geral. Então, como é que eu cheguei a estas equações? Tinha um meio 1 e um meio 2 e tinha definido uma normal, que era da superfície de separação entre os dois meios, e para isso também arranjei uma superfície que fui tender esta altura para zero, porque eu só queria mesmo na separação entre os dois meios. E aqui tinha um vetor E2, neste caso vou ter um D2 e agora vou ter um D1. Vou ter um D1. D1, não, vamos desenhar o D1 como assim. D1. D1 e um D2. E lembram-se que eles estavam relacionados com o campo elétrico em que o D é igual a epsilon E. Foi a equação fundamental dos dielétricos. Então, o que é que eu tenho também? Tinha a equação de Maxwell, que a divergência do D era igual a ρ, as densidades de carga verdadeira. Então, a partir daqui, o que é que eu faço? Integro em volume esta equação, dV é igual ao integral de volume da densidade de carga em volume. Ou seja, já sei que isto vai ficar a carga. E agora, o integral de volume de uma divergência, pelo teorema de Gauss, fica o integral de D interno de N ds ao longo desta superfície. Vai ser igual à carga. Mas agora, este integral é fechado, ou seja, preciso ter a superfície toda. Esta parte que está aqui à volta, esta superfície lateral, não vai interessar porque eu vou pôr a espessura a tender para zero, esta altura a tender para zero. Então interessa-me esta parte em onde está o D2 e onde está o D1. Ou seja, vou ter que integrar na superfície 1 o D1 interno com N, mais integrar na superfície 2 o D2 interno com N. E isso é que vai ser igual à carga. E os outros termos eu vou dizer que são zero da área lateral. Então, dq, se eu fizer o diferencial para tirar os integrais, sei que vou ficar com o D1 é contrário e é normal. Está no sentido contrário, então fica menos D1 normal. O D2 está no sentido na normal, fica D2 normal. E está tudo a multiplicar por ds. Usando a definição que nós tínhamos que a carga por unidade de superfície era a densidade de carga superficial, chegamos à equação da descontinuidade para o D, que D2n menos D1 normal é igual à densidade de carga superficial. Aí está. É diferente do campo elétrico, porque em vez de ter sigma sobre ε0, tem apenas sigma. Porque se eu quisesse usar esta equação para dielétricos, tinha que pôr a densidade de carga superficial mais a de carga de polarização a dividir por ε0. Isto já era com um dielétrico. Dielétrico. Ok. Falta-nos agora a componente tangencial. Se eu sei que o D igual a εe, posso substituir na equação do campo elétrico, da descontinuidade do campo elétrico tangencial. E se nos lembrarmos como é que chegámos a esta equação, era fazendo um caminho assim, e fazendo outra vez a espessura a tender para zero, tínhamos apenas esta componente tangencial. E sabemos que o rotacional do E é igual a zero, logo o integral de caminho do E é igual a zero, e fazíamos nos dois caminhos e dava-nos a equação. Mas agora,
E2, se eu tiver aqui um ε2 e aqui um ε1, E2 é igual a D2 sobre ε2, tal como E1 é igual a D1 sobre ε1. É esta equação que eu usei aqui. Então, E2 menos E1 fica D2 tangencial sobre E2, ε2, menos D1 tangencial a dividir por ε1 é igual a zero. Pronto, e são as duas equações de descontinuidade para o campo D. Agora, faltam-nos as equações de descontinuidade para o campo J. Não vamos fazer as mesmas deduções outra vez, já sabemos onde é que vamos chegar. O que nós temos era a equação que a divergência do J era igual a menos d ρ dt. Ou seja, era a equação da continuidade. Equação de continuidade. Usando o mesmo argumento, pelas duas superfícies e tal, integrando em volume, deste lado vamos ter o tal dq dt e vamos ter o integral de volume do J, falta aqui o menos, do volume do J, ou seja, vai ser o J avaliado na superfície, fica na mesma J2n menos J1n vezes ds é igual a menos dq dt. Ou seja, eu posso dividir por ds e usar outra vez que dq por ds é igual a sigma. Então, com o que é que eu fico no final? A descontinuidade do campo J na superfície normal, a descontinuidade da componente normal do J é igual a menos a derivada da densidade corrente superficial em relação ao tempo. Pronto, é a equação de descontinuidade para o J normal. Para o J tangencial, temos que usar a relação que vimos para a condutividade, relacionar o J com o E. Tínhamos que J era igual à condutividade vezes o campo elétrico. Então posso pôr aqui na componente tangencial. Fico com E2 é igual a J2 sobre σc. Em que agora, como tenho dois meios na mesma, tal a mesma coisa do que há bocado, vou ter uma condutividade no meio 2 e uma condutividade no meio 1. Então fica sobre σc2. E o E1 é igual ao J1 sobre condutividade no meio 1. É só passar a dividir nesta equação. Então, utilizando isto, basta pôr na equação de descontinuidade para o campo elétrico tangencial. Ou seja, fico com E2 é J2 tangencial dividir por sigma C2 menos J1 tangencial a dividir por sigma C1 é igual a zero. E pronto, são as 4 equações que nos faltavam e agora já conseguimos relacionar toda a eletrostática com corrente elétrica e utilizar as equações fundamentais para resolver problemas.